Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou a Olivia, estudante do primeiro ano do curso de Direito, e hoje vamos falar sobre um tema que fascina o mundo há milhares de anos: a morte na cultura egípcia antiga. Vamos explorar como os egípcios encaravam a morte, a vida após a morte, seus rituais, suas crenças e seus deuses. Por isso, vamos conversar com Jussiele Siqueira, que nos ajudará a entender melhor este universo incrível. Ju, seja bem-vinda. Muito obrigada por estar aqui hoje. Você pode apresentar brevemente para os nossos ouvintes? Sim, eu sou Jussiele Siqueira, professora de História, pós-graduada em História mesmo, que é a minha paixão, e o Egito Antigo me fascina também, viu? Ai, que bom, isso é muito bom. Para começar, de forma geral, como os egípcios antigos encaravam a morte? Era algo temido ou considerado uma transição natural? A morte era celebrada por eles. Aí ninguém temia a morte, porque eles acreditavam no além-morte, né? Então Uhum. havia uma vida após essa morte. Então, assim, não tinha por que temer. Mas para isso eles precisavam passar por alguns processos para que houvesse esse além-morte. Mas a morte para eles não era um tabu. Ai, que Então, legal. assim, complementava a cultura deles, né, esperavam, ansiavam pela morte. Aham, eles se preparavam então. Sim, eram preparados e havia até entre alguns faraós um contrato que se ele morresse, a esposa morria com ele, ele levava ela junto. Que Aham. interessante. Então ela já casava sabendo que poderia morrer também, Aham. assim que o marido morresse. Nossa, que legal. A mumificação é um dos aspectos mais conhecidos da cultura egípcia. Você pode explicar por que eles davam tanta importância à preservação do corpo? Sim, para um egípcio, continuar vivo, né, após a morte, né, nessa outra vida, o corpo tinha que estar preservado. Uhum. Então, ali a gente enxerga claramente que havia todo um rito, né, por isso que existem as múmias. O corpo ali era aberto, dissecado com natrão, que é um composto químico, e aí esse natrão ele desidratava o corpo, e para isso eles tiravam todas as partes moles desse corpo e colocavam em vasos de cerâmica, então pulmão, rim, fígado, tudo em vasos, e só sobrava a carcaça mesmo. E eles mumificavam, colocavam coisas, né, artigos cheirosos e colocava o tecido para poder preservar e ter o menos contato possível com o que era líquido e com oxigênio para poder deixar preservado. Então eles tinham um Entendi. apego físico a esse corpo, porque ele ia manter eles vivos depois, Aham. mas ao mesmo tempo eles também tinham essa questão fora, né, além ali. Entendi. Sabemos que eles acreditavam em várias partes da alma, como Ka, Ba e Aki. Pode nos explicar o significado de cada uma delas? Sim, Ka é o corpo, tá, Uhum. então, assim, a força vital, é a vida que tem dentro desse corpo. Uma vez que esse corpo morreu, Ka ele se desprende e se espalha pelo universo, tá, porque o corpo não tem mais vida. Aham. Ba é a alma. E é como se fosse um pássaro, só que com cabeça de pessoa. Então a cabeça da pessoa que tinha morrido tá ali representada nesse pássaro, e esse pássaro ia buscar seu caminho. E esse K é como se fosse uma essência. Ainda não é muito bem explicado essas 3 partes, mas que eles dividiam. Há muita dúvida entre os historiadores, mas era a vida, o pássaro e essa alma que ia buscar aí esse julgamento, que tem um julgamento final. Aham. Você poderia nos contar um pouco sobre o papel dos deuses como Osíris e Anubis na passagem para o outro mundo? Sim. O Osíris, o Anubis, ele é incrível, porque ele é um deus com cabeça de chacal, como se fosse um lobo. A gente chama isso de antroposomorfismo, que é essa mistura, né, um deus humano e animal. E o Anubis, ele é responsável pela mumificação. Então, a partir do momento que a pessoa morreu, ele já está ali guardando aquele corpo, guardando aquela mumificação para pegar aquela alma, né, aquele Ba, e levar por todo o caminho do submundo. Chegou no submundo, ele vai entregar até o Osíris, que é o grande tribunal.
Ali tem Sim. outros deuses presentes. Mas o Osíris é que faz o julgamento, porque ele que é o dono do mundo dos mortos. Entendi. E por que o coração era tão importante nesse ritual? Então, a gente acredita que nós, tá, ocidentais, a gente acredita que o cérebro guarda a consciência e o coração o sentimento. Para o egípcio, não. O coração guarda a consciência e o sentimento, e a razão e o sentimento, as emoções estão só no coração. Então, aqui é só pensamento, tá? Uhum. Então tudo que a pessoa fez ou não fez em vida, está guardado no coração. E é ele que é o grande, vamos dizer assim, o protagonista no julgamento final, porque ele vai ser pesado no final. Sim. E em relação aos funerais, o livro dos mortos era realmente usado? Sim, o livro dos mortos ele era escrito em papiro, que é uma planta que eles uniam essa planta, essa fibra, e virava o papel. E nesse livro dos mortos, eles colocavam todo o caminho até o mundo dos mortos, o submundo. Só que muitas pessoas acreditam que o livro dos mortos está relacionado à religião egípcia, e não. O livro dos mortos ele está relacionado à literatura e arte. Aham. Então, é um livro em que ele relata toda a passagem dos deuses e como eles vão conduzir aquela alma. Então, quando a pessoa era mumificada, o livro dos mortos ia junto com ela dentro do sarcófago, para poder ajudá-la a conduzir ela até Osíris, junto com o Anubis. Ai, que legal. É como se fosse um mapa. Aham. E as pirâmides e os túmulos, né, eles eram uma grande herança para a cultura egípcia. E além da proteção do corpo, quais outros significados eles tinham? Tá, para guardar, para preservar esse corpo, Eh, todos os pertences, né, estavam ali, então, de fato, as pirâmides elas serviam, né, como, um grande monumento fúnebre, mas ao mesmo tempo guardava toda a riqueza daquele faraó e, principalmente, o tamanho dela mostrava o poder que aquele faraó tinha. Então era como se fosse uma grande propaganda política, eu quero deixar para a eternidade, vou eternizar o meu legado. O meu legado não foi o que eu fiz, quanto pessoa, mas eu tô deixando aqui a pirâmide para mostrar que eu fui grande, que eu Sim, pude construir algo grande. Então era mais ou menos assim, a primeira foi de Djoser, que era uma escalonada pequenininha, pequenininha não, né, enorme, mas aqui a pirâmide para mostrar que eu fui grande, que eu sim, pude construir algo grande. Então era mais ou menos assim, a primeira foi de Djoser, que era uma escalonada pequenininha, pequenininha não, né, enorme, mas, né, em relação às demais ela é a menorzinha. E aí a partir dessa começaram a ter outras maiores. Então agora era uma questão política também. aham. Agora um pouquinho sobre você. Na sua opinião, o que mais impressiona na relação dos egípcios com a morte? O que podemos aprender com eles hoje em dia? Então, eu gosto bastante da questão de anatomia, porque lá no Egito Antigo, quando eles faziam autópsia, né, eles dissecavam esse corpo, eles já faziam cirurgia do coração, já faziam cirurgias do cérebro, algumas do coração davam certo, tratavam fraturas expostas por causa desse conhecimento com o corpo. Aham. Então, para eles terem acesso a esse cérebro, eles tiravam o nariz, né, que é cartilagem, e eles usavam uma pinça para tirar o cérebro em pedaços. E a partir daí eles conseguiam ter essa noção de todo o corpo, né, cérebro e tudo mais. Então, assim, o que me fascina é esse conhecimento por anatomia, usar desse ritual também para trazer algo bom para eles que eram as cirurgias. Outra coisa que eu gosto muito é a ideia de ter um julgamento. Uhum. Porque trabalha a consciência moral das pessoas, sabe. A partir do momento que você sabe que você vai ser julgado, você pensa: "Poxa, então eu não posso pisar na bola, não posso fazer coisas erradas", Sim. né. Então essa ideia do julgamento está presente em várias religiões, de vários povos, então isso me fascina muito. Ai, que interessante. Existem diferenças entre os funerais de pessoas ricas e pobres no Egito Antigo? Com certeza. A luta de classes, a diferença de classe social existe desde a antiguidade, desde que o mundo é mundo, né. Então, eh o tamanho da pirâmide, né, essa ideia, né, de ostentação, mostra que tinha essa diferença, mas a gente também via diferença no momento da morte,
porque o faraó tinha todo aquele luxo, aquele rito, sua história era escrita em hieróglifos dentro da pirâmide, e a pessoa que não tinha condição financeira, que era de uma classe social inferior, ela era enterrada no próprio deserto, sem nenhum sem nenhum luxo, só era colocado natrão no corpo dela, entre outros compostos químicos para desidratar, mas o próprio deserto também já desidratava, Uhum. porque nem ele é salgado, porque existe sal no deserto, e ele não é úmido. Então esse corpo era preservado em meio à areia. É encontrado corpos dissecados em meio à areia. Eram pessoas mais pobres, com certeza. Nossa, então é bem discrepante a diferença, né? Muito, muito. É assim, no entanto, que alguns faraós, quando morriam, eles levavam seus melhores funcionários, seus funcionários de confiança, também eram sacrificados e mumificados para ficar a serviço dele na outra vida. Nossa. Gato, que era animal de estimação e era sagrado, Aham. também existem gatos mumificados. Nossa, eu não sabia nem dos animais e nem dos serviçais, né, vamos por assim A dizer. gente pensa, né, um gato tem direito a ser mumificado para a próxima vida, mas uma pessoa de uma classe social inferior vai para o deserto, Exatamente, completamente sem noção. Mas né. que tipo de objetos os egípcios costumavam colocar nos túmulos e por quê? Livros, né, o livro dos mortos para poder guiar, que era esse mapa, amuletos de sorte para poder também ser apresentados nessa próxima vida. O sarcófago em si, ele já era também um objeto, né, de muito valor. Muitas vezes esse sarcófago, ele tinha a imagem do faraó para que eles conhecessem a face dele também. Jarros com essas partes dos corpos que eram partes moles, estatuetas pequenininhas de vários deuses, um deus de devoção, e joias também, muitas joias, né? Muitas foram roubadas ao longo da história, quando eles encontravam túmulo, levavam essas joias, então muitos estão em poder de famílias, né, que guardam isso como pessoal e não compartilha com a humanidade. Aham. E por quais motivos eles levavam esses objetos? Então, desde de que vou usar aqui um momento histórico, né, Napoleão Bonaparte, por exemplo, Hum. ele era fascinado pelo Egito Antigo. Então ele fez muitas expedições para lá, e o Champollion, que foi um arqueólogo, encontrou a pedra de Roseta que deu a direção do túmulo Tutancâmon. E aí, quando eles encontraram o túmulo Tutancâmon, eles queriam tudo dele, né, então foi levado. Eu encontrei, é meu. Não tinha essa consciência de que é da humanidade, de que Aham. é a história do mundo, a história que pertence a ele agora. Então eles levavam como bem pessoal. Caramba. Ju, o nosso momento foi esse, e apesar de breve e curto, foi um momento, assim, de tamanho valor, né, para grande aprendizado, não só meu, quanto de todo o grupo, de todas as meninas, e a gente agradece muito sua presença hoje aqui e a sua disponibilidade de estar participando com a gente no nosso podcast. Espero muito que você tenha gostado também, tanto quanto a gente, de você ter participado aqui hoje. Eu agradeço, Olivia, imensamente por estar aqui com vocês hoje. Falar sobre história, falar sobre cultura é necessário. É muito importante porque às vezes a gente acha, ah, a história está lá atrás, né? E muitas vezes ela se repete. A gente tem que ter essa Sim. consciência de fazer uma análise da história e trazer para o presente para a gente tentar dar uma melhorada nesse futuro aí, né? E mesmo a história dos egípcios tem total influência na nossa vida de alguma forma. Com certeza, Seja pela totalmente. fascinação, seja pela questão política, histórica, mas eu agradeço o convite, principalmente vindo de você, que foi minha aluna, minha ótima aluna. Ai, com muito orgulho. Muito obrigada.